Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Vem do Céu. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães neste domingo. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês a incrível experiência de quase morte de Karina, que após sofrer um grave acidente automobilístico, ela entrou em coma e teve um grave traumatismo craniano, onde ela foi literalmente desenganada pela medicina. Foi quando ela teve uma incrível experiência de quase morte e foi levada para outra dimensão. E foi-lhe revelado um grande mistério. Neste momento dramático, toda a sua família se reuniram em oração pela sua vida. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Então, sem mais delongas, vamos para a experiência de Karina. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Karina e eu vou falar para vocês de uma experiência que eu tive de quase morte, a famosa EQM. Bom, em 2016, a minha mãe faleceu e 2 meses depois eu sofri um acidente automobilístico. E assim que o carro bateu, eu já fiquei em coma automaticamente. Eu me recordo de algumas coisas que me vêm assim na memória, né? Por exemplo, os paramédicos cortando a minha roupa, mas sabe aquele momento que você tá tão cansado que você não consegue reagir? Eu me senti assim. Eu tava pegando estrada, né, pra viajar, e aí o carro bateu, enfim. E eu lembro que eu tinha feito um pacto com a minha mãe, olha pra vocês verem, que a gente morreria velhinha e junto. Eu acho que ficou alguma coisa gravada na minha cabeça, de forma que se ela morreu, eu também tenho que morrer, porque a gente se prometeu morrer juntas, né? Bom, na ambulância para ir ao hospital João 23, em Belo Horizonte, eu tive uma parada cardíaca. Eu fiquei 6 minutos sem o coração bater. E conseguiram me reanimar a caminho do hospital. Quando eu cheguei ao hospital, tinha uma irmã que estava comigo no acidente. Ela não teve muitas sequelas. A minha outra irmã do meio, eu cheguei ao hospital já na ambulância e ela foi me receber, né? Eu já estava em coma e aí ela perguntou para a paramédica assim, qual que era o meu estado. E a paramédica falou para ela assim: "Você sabe rezar? Se você sabe rezar, então você começa a rezar". E aí já voaram um tanto de médico em cima de mim para os primeiros socorros e tudo mais, e foi descoberto que eu tive um traumatismo craniano na escala Glasgow. Eu estava com a pontuação 4. A pontuação 3 é morte cerebral, então eu estava um pouquinho acima da morte cerebral, sabe? E eu fiquei um tempo e teve uma hora assim que eu acordei, eu tava assim, acordei entre aspas, né? Eu tava na cama de um hospital. Falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí eu vi a minha mãe nas pontas da cama, sabe? E ela pegando, minha mãe era médica, ela pegando o prontuário e olhando, falando, nossa senhora, putz, grila. Aí eu pensei, bom, será que eu morri? Porque eu tô vendo minha mãe morta aqui na minha frente, como é que nós vamos fazer? De repente surgiram um tanto de pessoas ao redor da minha cama e eu lembro que eu não conseguia falar nada. Ninguém falava nada, na verdade, era tudo como se fosse por telepatia. E eles falaram que ia ter uma votação para saber se eu ia sobreviver, se eu ia viver ou se eu ia para outra dimensão. E aí a minha mãe estava participando dessa votação, mas ela não podia votar.
ela só podia participar sem falar nada. E aí era um livro grande, assim, sabe? Um livro dourado, inclusive. E tava acontecendo uma votação. Vocês imaginam bem, gente? Eu deitada, né? Eu me via deitada na cama de um hospital, com tanto de gente ao meu redor, votando para saber se eu ia viver ou não. Vocês imaginam, né? E aí foi me falado que sim, que eu ia sobreviver, que eu ia ao meu corpo, né? Mas eu seguia, aí ufa, né? Um sentimento assim, nossa senhora, foi por pouco. Mas eu segui em coma, né? Eu me lembro que as minhas irmãs me contam que tinha uma fila enorme na porta do hospital de pessoas para me visitar, para ter notícias minhas, e todo mundo muito apreensivo. E eu via essas pessoas do lado de fora do hospital. Eu via, por exemplo, o meu pai na esquina do hospital, andando de um lado para o outro, meio desnorteado, sem saber o que fazia. Falei, gente, mas como é que eu tô ali na esquina? Eu tô aqui no hospital e ao mesmo tempo eu tô tentando falar e ninguém tá me ouvindo, ninguém tá entendendo nada. E os médicos, eles estavam muito desacreditados na minha recuperação. Eles até perguntaram se eu era doadora de órgãos, que se eu voltasse do coma, provavelmente eu teria sequelas graves, como não falar, não andar, né? Precisar sempre de algum auxílio. E nisso sempre tinha uma família, era um homem, uma mulher e duas crianças. Eles ficavam, no quarto de hospital comigo, só olhando pra mim. Não falavam nada. Ficava todo mundo abraçado, as crianças correndo pra lá e pra cá. E eles não conversavam. Falei, gente, e eu assim, né? Vamos conversar de alguma coisa, né? Tudo telepaticamente, tá? Falei, gente, vamos conversar sobre alguma coisa, porque, né, pro tempo passar, sei lá, o que vocês estão fazendo aqui? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? E ninguém me respondia nada, sabe? E aí, de repente, ao longo, eu ouvi uma voz como se fosse uma narração. Imagina uma narração de um filme. Alguém falando pra mim que tinham muitas pessoas mandando mensagens positivas, né, energias positivas pra mim em oração ou, né, no que elas acreditam que sejam e que era para eu coletar essas energias positivas, que era uma das coisas que iria me salvar. E aí eu me lembro, tipo assim, eu em Belo Horizonte, eu ia para outra cidade, assim, ó, em milésimos de segundos, eu conseguia ir para outra cidade e coletava as orações, né, os pensamentos positivos das pessoas. Eu me lembro de uma amiga que eu via ela sentada no chão, em cima de um tapete, num estado meditativo, emanando energias positivas para mim. E aí depois eu perguntei para ela se isso era verdade, né? E ela falou que sim, que ela realmente fazia isso. E aí ia preenchendo como se fosse num videogame, que tem, tipo, tem uma barrinha de life, assim. Aí eu ia coletando as orações, sei lá, os pensamentos positivos, e ia só aumentando essa barrinha, sabe? E eu ia na casa das minhas irmãs, por exemplo, eu ficava um pouco com elas, sentia o amor delas e tudo mais. E a minha mãe sempre estava ali do meu lado, sempre do meu lado. Eu acho que eu passei por uma cirurgia espiritual, foi quando as minhas irmãs me contaram que eu estava com um problema no pulmão direito, que eu não estava reagindo a nenhum antibiótico. E nisso eu vi algumas pessoas ao redor da minha cama novamente, enfiando a mão no meu lado direito, assim, num movimento muito rápido, um movimento muito preciso, é, fazendo uma coisa como se parecesse de urgência, sabe? E depois as minhas irmãs me contaram
que alguma coisa aconteceu que eu consegui reagir aos medicamentos e consegui me curar, que seria como se fosse talvez o início de uma pneumonia, sabe? Teve uma vez que a minha mãe virou pra mim e falou assim, depois, né, de um tempo já que a gente tava lá em coma, ela virou pra mim e falou assim: agora eu posso descansar em paz. A gente sempre vai ficar junta. Só que eu não sabia se era junta, tipo, junta no seu plano, né, em outra dimensão, quer dizer, vou morrer, ou era junta de coração, né, porque eu tô nessa dimensão e ela tá em outra. Bom, risos de nervoso, inclusive, né? Lá. Até que teve um dia que as minhas irmãs estavam no CTI, ou UTI, e falaram comigo assim: ah, Karina, volta pra gente, a gente te ama e não sei o quê. E aí eu tive forças pra falar alguma coisa. Eu falei: eu também amo vocês. E aí voltei do coma. E eu via, por exemplo, quando meu pai foi me visitar, eu já estava em sã consciência, né? Já estava consciente. E aí eu perguntava: pai, quem que é essa menininha aí que tá embaixo de você? Né, que era da família, que ficava só me olhando. Quem que é essa menina que tá aí pulando embaixo de você? Quem que é ela? Meu pai falou: cara, não tem ninguém aqui, assim. E tudo bem, né? Aí outra vez, por exemplo, a minha irmã tava comigo no quarto e eu virei pra ela e falei assim: olha, Érica, olha atrás de você, que gracinha. A Érica olhou, não tinha ninguém, assim. Falou: o que que foi? Eu falei: olha quem tá atrás de você, é a mamãe. É a mamãe. Ela tá toda de preto e não tá com uma cara muito boa, não. Você imagina bem como que ela ficou, né? E eu, assim, eu tava ainda com muitos remédios no corpo, então eu não tinha muito filtro pra falar as coisas, né? E aí depois eu descobri, vendo uma foto, essas fotos, assim, momentos familiares que a gente mostra fotos antigas, eu vi essa família inteira. E aí eu descobri que eram os meus avós e os meus avós paternos. Eu não os conheci. Eles faleceram antes de eu nascer. E assim, eram eles, assim, com certeza eram eles, sabe? E aí a minha recuperação no início, ela foi bem difícil. É, a minha irmã tinha alugado uma cadeira de roda e tudo mais, e eu comecei a fazer fisioterapia, voltei a andar, até comer mesmo, né? A coordenação motora de comer, por exemplo, eu tinha dificuldades, então eu colocava colher aqui e tudo mais. E aos poucos eu fui conseguindo comer, fui conseguindo andar. Eu sempre ficava apática a tudo, né? Logo quando eu voltei do hospital, eu fui me recuperar na casa da minha irmã e eu era assim, estado vegetativo, né? De tanto remédio que tinha, e até voltar de novo para essa realidade foi muito pesado, assim, muito puxado. Eu não tive nenhuma sequela assim grave. O máximo que eu tenho às vezes é visão dupla, mas eu já consegui a minha independência, já eu ando sozinha, eu dirijo de novo, eu como sozinha, tudo sozinha. E aí eu fui passando por um tanto de neurologista, né? Foram 7 neurologistas no total. E aí quando eu levava, né, os meus exames para eles, eles falavam assim, cara, assim, não sei o que que você tá fazendo aqui não, tá? Porque realmente era para você ter morrido, porque pelos seus exames aqui não era para você estar vivo e muito menos sem sequela nenhuma. Um deles me mandou tomar um remédio, falando para memória, né? Porque eu voltei assim com algumas falhas de memória. E me mandou tomar um remédio para memória pro resto da vida. Eu falei: gente, não, sabe, não é possível. E aí eu fui numa amiga minha neurologista e ela falou: Karina, olha só, nós vamos começar a tirar esse remédio aí, porque o seu cérebro por si só ele vai fazer algumas
ligações para você ter a sua memória novamente. Vão fazer exercício para memória, etc e tal. E aí foi quando eu me encontrei nessa parte de Theta Healing, de Reiki, de união de energias e, e tudo mais, sabe? Assim, eu dei uma reviravolta na minha vida, assim, o que foi muito benéfico para mim. Bom, o que eu tiro de aprendizado disso é: a vida é um sopro. E eu prometi para mim mesmo depois do acidente que eu não deixaria de falar nada para ninguém, as coisas positivas. Então, quando eu lembro de uma pessoa, de algum momento que foi super legal, eu faço questão de falar para ela, sabe, que ela é importante na minha vida e tudo mais, sabe? Eu acredito que muito da gente reforçar os pontos positivos que a gente tem, sabe? E o outro aprendizado que eu tive, que eu falo muito com os meus amigos, é: a gente veio aqui nesse mundo para aprender. A gente vai aprender o que o universo quer. E a gente tem várias formas de aprender. Às vezes ele manda na sutileza pra gente o que que deve ser feito, né? O que que a gente tem que aprender, mas nem sempre a gente pega. Mas, como eu falo, que a gente vai ter que aprender de uma forma ou de outra, na forma bonitinha ou na forma mais brusca. Então, um conselho que eu dou para vocês é: busquem aprendizados diários de tudo, nem que seja com um cheiro, com um toque, sabe, com uma lembrança. Busquem aprendizado em tudo. E assim, é muito gratificante eu estar aqui hoje dividindo isso com vocês, porque as pessoas elas ficam me perguntando como que tudo aconteceu, sabe? E o que que eu aprendi com isso tudo, sabe? E é muito gratificante poder estar aqui hoje em sã consciência, sem sequela nenhuma, ter passado por todos os desafios que eu passei para estar aqui hoje, no presente, falando para vocês da minha experiência e de todos os meus aprendizados. Eu espero que vocês consigam pegar alguma coisa, sabe? Aprender alguma coisa com isso.